Olá, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos os telespectadores. Um ótimo início de semana para todos que acompanham o NT Sul desta segunda-feira. Justamente, eu converso com a Andréa Santos, ela que é enfermeira responsável pela vigilância epidemiológica e imunizações. Boa tarde, Andréa, seja muito bem-vinda ao NT Sul. Boa tarde a todos. Antes da gente começar essa entrevista, eu quero salientar que a Andréa está lá no Departamento de Vigilância em Saúde, em uma sala, sozinha, por isso não está fazendo uso da máscara. E eu também estou aqui no estúdio sozinha. A equipe técnica está do lado de fora do estúdio, né, Andréa? É muito importante a gente esclarecer isso para todos os telespectadores. Preparamos assim. Exatamente, porque a gente está em um momento, né, o pior momento da pandemia. E a gente está aqui para falar dessa questão da imunização contra a influenza e contra a Covid-19, porque as vacinas contra a Covid já vêm sendo aplicadas e contra a influenza começam a ser aplicadas no próximo dia 12 de abril. Aí surge aquela dúvida, qual vacina fazer primeiro, Andréa? Bom, essa campanha contra a influenza, ela continua sendo muito importante. São muitas pessoas que são beneficiadas, né? E a gente previne, assim, formas graves e adoecimento e, consequentemente, uma possível congestão dos serviços de saúde, né? Então, entre as duas, nós vamos justificar agora qual seria a melhor opção. A gente vai ter, então, a partir do dia 12, mas o grupo prioritário neste momento, na primeira etapa da vacinação contra a influenza, serão as crianças, né? As crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses, 29 dias, então, com 6 anos incompletos, as gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores de saúde. Então, destes grupos, algumas pessoas já foram vacinadas, mas se no dia de iniciar a campanha e estiver disponível para a sua faixa etária, sempre o que a pessoa tem que priorizar é a vacinação contra o Covid, né? Se dentre este risco ou os próximos, na segunda, terceira fase, a pessoa for chamada no momento que também pode receber a vacina contra o Covid, né? Receber o chamamento para a campanha da influenza, e também já é oportunidade de receber contra o Covid, a gente orienta priorizar a vacina contra o Covid, né, pela nossa situação pandêmica, e aguardar o intervalo de 15 dias e já procurar a vacinação contra a influenza, né? Ela continua sendo muito importante, principalmente nessa situação de pandemia em que os serviços de saúde estão sobrecarregados. Até porque a vacina contra a influenza, a campanha, ela se estende até o próximo dia 9 de julho. Então, tem uns quantos meses aí para essa possibilidade. Isso, e como é essa campanha também do Covid, quando a gente não consegue naquele momento, né? Muitas pessoas às vezes estão internadas, estão com uma condição clínica que não pode receber a vacina, e isso tem que ser adiado, ela continua tendo o direito de receber. Mesmo estando em um novo grupo, né, para receber as doses, a quem já foi contemplado pode receber até o momento que encerrar as doses disponíveis, né? Então, não é porque inicia um novo grupo que o grupo anterior não pode mais se vacinar. E isso também vai acontecer com a influenza. Se por acaso estiver disponível para algum grupo, que a pessoa está sem condições clínicas de receber, né, ou está numa forma aguda de uma doença, por exemplo, quem tiver com sintomas compatíveis com o Covid, também tem a orientação, né, de restabelecimento ou, no mínimo, intervalo de 4 semanas do início dos sintomas gripais, para influenza, no caso, né, início dos sintomas gripais, para depois receber a dose da influenza. Então, esse cuidado a gente também tem que manter nessa nova campanha. As pessoas vão ter as doses disponíveis se elas fazem parte do grupo atual de vacinação ou algum grupo que já passou. E qual é que é o risco de aplicar as duas vacinas próximas ou ao mesmo tempo? Bom, como ainda não tem estudos registrados, né, com a introdução dessas duas doses ou simultaneamente ou com intervalo menor, a recomendação é mais para que, se a pessoa desenvolver algum sintoma ou ter um agravamento da própria Covid, não ser relacionado a um evento adverso pós-vacinação, que também demanda uma investigação. Todos os casos que estão chegando às equipes, né, de eventos esperados, como dor,
né, febre, a gente vai investigar também na influenza, mas para a pessoa ficar tranquila de que se restabeleceu da fase aguda da doença que ela está, né, e em relação às doses aplicadas, é para saber se teve um evento adverso, porque quando a gente aplica vacina contra o Covid, por exemplo, os eventos esperados nos próximos 30 dias podem estar relacionados com a aplicação. Então, os eventos que se manifestarem, a pessoa, bom, eu não me gripei, eu não estou com infecção por bactéria, nem nada, mas eu me vacinei há 28 dias, 26, 27, a gente ainda vai avisar, né, a equipe de saúde, a gente ainda vai investigar, porque ainda está dentro de um prazo de um possível evento esperado pós-vacinação. Então, uma das principais justificativas é para não se relacionar um evento da própria doença à vacinação. Adultos aí fazem primeiro a Coronavac, a primeira dose, depois a segunda, espera no mínimo 15 dias, aí sim chega a vez de fazer a influenza. Agora, crianças, como não recebem a vacina contra a Covid-19, priorizam, já que vão ser vacinadas neste primeiro momento, façam a vacina contra a influenza. A vacina tem que ter intervalo de 15 dias entre uma e outra, né? Então, assim, se a pessoa recebeu a vacina hoje do Covid e ela já poderia, a partir de amanhã, receber contra a influenza, ela aguarda 15 dias, né, dessa vacinação contra o Covid para receber influenza. Depois de 15 dias da influenza, ela pode receber a sua segunda dose do Covid, se for esse o intervalo, né? Se ela recebeu o Coronavac, se ela vai ter um intervalo de 28 dias, ou ela vai esperar um tempo maior, porque quem recebeu a vacina da Fiocruz, da AstraZeneca, ela tem 12 semanas de intervalo entre as duas doses. Então, eu vou aproveitar a oportunidade e vou reforçar para as pessoas que receberem a dose, cuidar bem qual é a vacina que recebeu e procurar o serviço de saúde no momento adequado, né? As equipes estão orientadas, receberam treinamento para cuidar esse registro, tem essa orientação, mas às vezes as pessoas também elas vão procurar o serviço no momento inadequado e pode ficar na dúvida. Então, na hora que ele recebeu uma vacina, ele tem que perguntar que vacina que ele recebeu, né? Ele vai receber essa orientação da vacina que ele recebeu e qual o intervalo que ele tem que respeitar. Mas ele tem que respeitar a orientação técnica ali. Não ficar na dúvida e voltar no serviço na outra semana, voltar na outra, né? Mas será que eu já não posso receber? Será que eu não posso receber? Algumas pessoas ficam preocupadas, né? E a gente vê que o registro foi adequado e ficam procurando várias vezes o serviço, né? E não é o seu momento. Então, não fique com receio, respeite o intervalo e procure o serviço de saúde no momento adequado para receber a segunda dose. Então, só para retomar, se a pessoa não recebeu nenhuma vacina ainda, né, e já está no momento de receber as duas, priorize a Covid, né, contra a Covid-19, porque estamos numa situação de pandemia. 15 dias depois de receber, ela pode receber influenza. E 15 dias depois que recebeu a influenza, ela já está em condições de receber a outra dose, a segunda dose, seja ela, né, 15 dias depois sendo a segunda dose da Butantan, ou semanas depois sendo a segunda dose da AstraZeneca Fiocruz. Por isso que é tão importante aquela carteirinha de vacinação, porque quando você retorna no posto para fazer a segunda dose da vacina contra a Covid, ele tem uma data, a data em que ficou marcada a sua segunda aplicação, e é naquele dia, né, Andréa? Não é um dia depois ou 3, 4 dias depois, não, é naquele dia. Ele até do Butantan, a gente teve orientações que em algumas situações, por exemplo, que teve muitas pessoas estavam se deslocando ali no fevereiro, se podia antecipar um pouquinho nesta campanha contra o Covid, ela não vai significar um erro de imunização, né? E se a pessoa não pôde ir na data e ela teve que, por uma razão maior,
voltar depois da data agendada, ela tem direito, vai receber a dose também. Mas quanto mais fiel ao agendamento, maior vai ser a eficácia da vacina, né? Porque os estudos foram feitos conforme essas datas e esses agendamentos. E outra, né? Uma vacina não substitui a outra, ela é tão importante quanto a outra. Uma vacina não substitui a outra, as duas têm um objetivo muito importante. Então, a gente também quer fazer um chamamento para as crianças da vacinação contra a influenza. Os pais, eles estão meio frustrados que não temos disponíveis e não tem previsão de ter contra a Covid para crianças e adolescentes, só depois de estudos técnicos registrados e processos, né, que estão em andamento. Mas a vacina da influenza faz anos que está disponível e a gente quer fazer um chamamento para a gente ter o maior número da nossa população vacinada. Nós temos um grupo bem significativo de crianças de 6 meses a menores de 6 anos e a gente espera que nos primeiros dias as famílias já estejam com as crianças nas salas de vacinas para colocar essa vacina em dia. É muito importante na situação da pandemia, para quando a criança tiver um sintoma gripal, a equipe médica até fazer uma triagem, um diagnóstico. Bom, a criança está com sintomas, pode ser várias doenças, né, respiratórias e virais, mas para auxiliar no diagnóstico, se já se tem um histórico, a criança foi vacinada contra influenza, ela já não precisa, a equipe já não precisa se preocupar com influenza, não, vamos focar então em investigar os outros vírus e principalmente o Covid, que estamos, né, numa situação de pandemia. Exatamente. André, agradeço a tua participação, agradeço todos os esclarecimentos dados aqui a todos os telespectadores. Tá certo, obrigada. Então, conversou conosco a Andréa Santos, ela que é enfermeira responsável pela epidemiologia e pelas imunizações, Daniel. E aí, ficou com alguma dúvida ou não? Tá tudo esclarecido. Vai priorizar sim a vacina e vai fazer primeiro a vacina contra a Covid-19. Daniel, volto com você.